A aceleração dos acontecimentos com a descoberta, a extração da verdade de todos os cantos onde eles a esconderam, mostra que, primeiro, o elo intermediário fica apreensivo. Primeiro julgam, depois punem. Depois será a vez da cúpula e dos propagandistas. Na verdade, eu faria o contrário, porque esses liberais delicados que zombificam têm as mãos até os cotovelos sujas de sangue. Existe uma maneira de parar o fluxo de informação, que é chamada de método do avestruz. Quando o avestruz não gosta do que está acontecendo ao redor, ele enfia a cabeça na areia. A imprensa americana decidiu agir da mesma forma. Esquerda. A imprensa de esquerda encontra palavras e conceitos e escreve que é técnico. Se não havia grampos e microfones, então isso não pode ser chamado de simples. Ouvir é algo completamente diferente. Isso é escuta, não espionagem. O que vocês tinham? Não podemos usar escuta. Veja, o New York Times e a PBS estão muito irritados com isso, então preciso ter cuidado. Eles dizem, como esses republicanos ousam falar de escuta? Isso não é escuta. Depois tentam invalidar tudo dizendo que é falso porque usamos essa palavra, então precisamos ser muito cuidadosos com o que dizemos. E vamos apenas dizer que eles interceptaram as comunicações. Pelo menos 8 senadores dos Estados Unidos da América em exercício. Logo chegaremos a Chicago. Senhoras e senhores, estou levando vocês devagar até o ponto principal, então, por favor, tenham um pouco de paciência. É justamente essa escuta dos senadores que vai fazer com que Smita e depois muitos outros comecem a ser responsabilizados, assim como hoje já estão sendo o Comey, a Letícia e o James. E agora eles exigem respostas. O senador Graham alerta que investigadores de Jack Smith devem ser punidos por apurarem gravações de 6 de janeiro. Pode ter certeza que eles pagarão caro. Ele disse na Fox. Quando Jack Smith analisou meus e de outros senadores registros telefônicos. Eu acho que ele violou a lei e acho que ele deve ser responsabilizado. E eu acho que aqueles que organizaram isso devem pagar. E pagar caro. De novo, você pode chamar isso de vingança, pode chamar de retribuição, ou pode simplesmente chamar de justiça para garantir que isso... Sabe, isso não pode se repetir. Nós não somos as damas do Senhor. Queremos, em primeiro lugar, que os criminosos sejam punidos e, em segundo lugar, que isso aconteça. Que essa punição seja severa para que isso nunca mais aconteça. Aqui está o senador Graham na MBC, acho que sim, com a apresentadora que faz de tudo para mudar o assunto para Trump. Você acha que isso ultrapassa o limite da independência do Ministério da Justiça em relação ao Poder Executivo? Acho que o Ministério da Justiça, sob Biden, já passou dos limites. Acredito que 3 dias após anunciar a candidatura à presidência em 2024, ele fez isso em 2022. E o Trump e os senadores, acho que o grande júri vai cuidar disso. Isso não te preocupou? Você não se preocupou que Letícia James apresentou acusações que ninguém jamais enfrentou? Ellen Braden e Trump apresentaram acusações. Ele teve 90. Biden lamentou que eles não fizeram isso antes das eleições. Jack Smith monitorou meus registros telefônicos e os registros de outros 8 senadores. Jack Smith apresentou sua ação contra Trump em 24 de outubro, antes das eleições de 2024, violando todos os protocolos, apenas para politizar as eleições. Então, talvez você tema que as pessoas sejam responsabilizadas? Isso não me preocupa. Essa foi uma explicação precisa de que a punição por um crime é normal. É necessária em uma sociedade que quer viver de acordo com a lei. Cash e Dane demitiram todos os agentes, o que é muito bom. Eles estão demitindo todos os agentes que estavam envolvidos nisso. Quero saber como eles obtiveram esse direito, o que aconteceu para permiti-lo, quais ordens foram dadas. Aqui está o memorando e os nomes. Eu preciso meio que me inclinar mais perto, porque a fonte é muito pequena. Mas Mike Kelly, Lindsey Graham, Bill Hagerty, Josh Hawley, Dan Sullivan, Tommy Tuberville, Ron Johnson, Cynthia Lamis. Ela está brava e vendo seus direitos como pessoa, esquecendo que é senadora? Ela está se perguntando como eles violaram as liberdades civis pessoais dela. E a senadora Marsha Blackburn quer dizer que diabos, gente, tudo isso em nome da, entre aspas, democracia. Vocês fizeram essas coisas incríveis.
Bond e Holly estão falando sobre isso, ninguém noticiou. E eu odeio soar como um disco arranhado, mas eu não vou largar o osso. Sim, nesse caso estou chocada. Acho que isso cria um precedente muito ruim. Porque, sabe, nós só soubemos sobre o Counterintelligence Program graças aos delatores, que aconteceu na época do Herbert Hoover. Certo, até o final dos anos 1960. E eles espionavam todos os tipos de americanos, incluindo Martin Luther King. Não pode, você realmente não pode fazer isso. É verdade. E como eles puderam fazer tudo isso em nome da justiça? Você só pode estar brincando. Ninguém fala disso. Só dizem que erramos ao chamar de simples. Escute. Lembre-se a conspiração do FBI para parar o Trump. Muito democrático parar. Ou seja, quem eu não gosto. Por quê? Porque ele é gordo, ele é ruivo e não é do nosso grupo. Bem, não é do nosso círculo. Peter Strzok, amante do FBI, que trocava mensagens com Lisa Page e o presidente Trump nas eleições de 2016. Nós vamos detê-lo. Ele foi demitido, entrou com um processo e agora perdeu a ação. Ah, não! E ele ficou muito insatisfeito com o que aconteceu com ele. Então ele apresentou uma queixa contra a Merrick Garland. Primeiro, isso foi contra Bill Barr. Ainda em 2019, ele enviou a queixa de 27 páginas de Peter Strzok. E sua amante do FBI também tem papel nisso. Mas ele processou o procurador-geral Bill Barr. E ele disse, sabe, eu sou muito especial, sou um agente especial do FBI, sou incrível e fui tão especial por 25 anos. Adesivos na geladeira para mostrar para a mamãe. Em junho de 2018, o FBI quis demitir esse cara por mensagens de texto que escreveu. Isso é do processo dele. Ele está processando e afirma isso. Só porque ele opinou sobre as eleições de 2016 e agora sobre o presidente Trump. A moção para demitir Strzok apontou para outras pessoas e eles dizem que isso é ilegal. Ele tinha liberdade de expressão, você não pode demiti-lo por isso. Depois ele foi demitido em 9 de agosto de 2018, o FBI disse, saia daqui. A demissão entrou em vigor imediatamente. Depois eles disseram, fomos difamados. Você falou muitas coisas ruins sobre mim e você não pode dizer essas coisas porque eu tenho discurso político protegido. Por isso posso escrever para minha amante. Sobre impedir o futuro presidente usando nossa agência para incriminá-lo, como na operação Crossfire Hurricane, e barrar uma vitória real. Obama estava por trás, reunido com Comey, Clapper e outros. Essa ação foi movida por Peter Strzok em 2019, alegando violação de seus direitos constitucionais. Vou voltar e mostrar, pois ele também incluiu mensagens de texto relevantes. Ele diz, sim, foi isso que dissemos. Em 12 de fevereiro de 2016, ele troca mensagens com outras pessoas, incluindo Lisa Page, advogada do FBI, e sua amante segundo o. Trump é horrível. Ainda espero que essa farsa acabe e as pessoas se livrem dele. Ela envia isso. Meu Deus, Trump é repugnante. Era nas primárias. Peter responde, ainda assim ele pode ganhar. Vai ser bom para Hillary. Não funcionou para eles. Ela diz, sim, Hillary vai derrotar Donald Trump. Ele será um presidente pior que Ted Cruz, afirma Strzok Trump. Ela diz, sim, eu acho que sim, não tenho certeza. Oh Deus, Trump é um idiota, disse Strzok. Ele é horrível, disse Lisa. Strzok diz em 11 de junho, eles merecem totalmente ir e demonstrar toda a besteira fanática do Trump. Por quê? Por querer parar a imigração ilegal? O FBI diz, vocês são trapaceiros russos, eu odeio vocês. Ela responde, desculpa, eu também. Malditos trapaceiros russos, eu os odeio. 18 de julho de 2016. Eles acreditam que os russos estão por trás e armaram tudo. Ele afirma que Trump é um desastre, e não sei o quão desestabilizadora será sua presidência. Tudo estava bem até vocês liberarem a Covid. Em 6 de agosto de 2016 ele disse, eu realmente gosto disso. Citando Trump, ele aparenta não sentir reverência, essencial para admirar ou servir a algo além de si mesmo. Querer saber sobre tudo o que vai além de si mesmo. Querer conhecer e respeitar profundamente as pessoas ao seu redor. Bobagens tolas que não significam nada. Você esperaria ler isso num livro de filosofia, mas ele fala isso pra ela pensando, tá, vou ser poético, quem sabe ela me deixa tocá-la. Hoje à noite, 8 de agosto de 2016, Trump está subindo nas pesquisas e eles entram em pânico. Trump nunca será presidente, certo? Ela diz, verdade. Não, ele não será. Nós vamos impedir isso, querida, em 15 de agosto. Quero acreditar no caminho que você sugeriu para a consideração no escritório do vice-diretor, que não há nenhuma chance de Trump ser eleito. Mas temo que não podemos arriscar. É como um seguro se você morrer antes dos 40. Isso é claramente uma armação. Agora você pode dizer que são só dois amantes conversando, mas ele trouxe o trabalho do escritório para isso. Ele comenta sobre seu poder governamental e como podem usá-lo para barrar o presidente Trump.
15 de agosto de 2016. Isso é abuso de poder. Esse cara deveria estar na cadeia. Vamos ver se isso acontece, mas talvez não. O prazo de prescrição e várias outras coisas já expiraram, eu acho, para algumas acusações ou algumas alegações que poderiam ter sido feitas sobre o que aconteceu naquela época. Isso era a correspondência de um dos chefes do FBI e da advogada dessa organização, que, bem, era o amor secreto dele. Ou, como dizemos por aqui, a amante dele, né? No escritório do vice-diretor do FBI, que é a segunda pessoa mais importante do FBI. Discutia-se como parar Trump, ou seja, o futuro presidente, e, se não fosse possível, como agir para que a presidência dele, seu trabalho e seus esforços fracassassem. Ele foi demitido e perdeu a aposentadoria estatal, que passa de $1 milhão. E ele começou a entrar com processos judiciais, mas perdeu. Agora, talvez, a rede lançada no abismo traga ele e sua amante à tona. Quantas criaturas vis conseguiram chegar ao topo e acham que são muito mais espertas do que nós? Como eu sei que eles acham que são mais espertos do que eu e você. Nós escolhemos o presidente, mas eles dizem que vão cancelar nossa escolha, ou seja, que eles sabem melhor do que nós o que é melhor pra gente. Bom, pra gente, claro, é melhor entregar nosso dinheiro pra eles e nem reclamar, isso é óbvio. Na verdade, acaba ficando claro que nós é que somos mais espertos, e pelo visto, muito mais espertos do que eles. Quando perguntam quem tem o melhor plano, os republicanos vencem nas questões de criminalidade, imigração, guerras, economia, até mesmo corrupção. Democratas vencem por 2 pontos em respeito à democracia, parte disso porque as pessoas são negras. Isso... Bill Maher, que já foi um ícone do jornalismo liberal, quem decidiu que a verdade ainda é necessária, mesmo que essa verdade não coincida com a sua ideologia. Irônico, mas os democratas já não representam a ideia que seu nome sugere. Você esperaria que os autoproclamados defensores da democracia liderassem esse movimento, mas pesquisas recentes mostram o contrário. Agora, os republicanos são vistos como o partido mais associado à democracia. Isso não é só um alerta, é uma sirene. Isso mostra como os democratas estão se afastando dos princípios fundamentais que um dia os definiram e inspiraram. Ao invés de construir confiança com convicções firmes, recorrem à política de identidade, gestos vazios e disputas internas constantes. O resultado, muitos americanos já não os consideram os defensores naturais da democracia. Se essa queda continuar, os democratas perderão as eleições e sua relevância política no país. A única coisa que... relevância na arena. Eles não são mais inteligentes do que nós. São apenas mentirosos desprezíveis que se consideram elite. Mas eu os considero não uma elite, mas sim escória, vermes. Sobre Kamala, ela insinuou que pretende se candidatar em 2028, não para assistente de zelador de jeito nenhum, mas para presidente dos Estados Unidos da América. E, aliás, tenho certeza de que haverá muitos idiotas que vão votar nela, achando, é claro, que são muito mais inteligentes do que nós. Bem, por exemplo, a ultra-esquerdista Rachel Maddow na MSNBC justamente com essa Kamala. Sabe, você é a primeira mulher eleita vice-presidente. Você é uma mulher negra e uma mulher sul-asiática eleita para um cargo tão alto, quase eleita presidente. Ouvir que ele não poderia ser candidato por ser gay é difícil? Não foi isso que eu disse. Que ele não poderia estar na lista porque ele é gay. Meu pensamento, como escrevo no livro, eu deixei claro que durante 107 dias, em uma das eleições mais acirradas para presidente dos Estados Unidos, contra uma pessoa como Donald Trump, que não conhece limites,
Ser uma mulher negra, concorrendo ao cargo de presidente dos Estados Unidos e também como companheira de chapa para vice-presidente, ser gay com apostas tão altas, isso me deixou muito chateada. Mas eu também entendo que isso seria um verdadeiro risco. Kamala disse que não colocaria um gay na equipe e quando perguntaram a ela se ela realmente disse isso, a resposta, como você ouviu, foi: eu nunca disse que não colocaria um gay na equipe e exclusivamente por causa do Trump disse que não colocaria um gay na equipe. Aqui está. E os liberfascistas dos Estados Unidos da América acham que somos idiotas. Aqui está. E por que somos idiotas? Porque votamos no Trump. Mas as maravilhas da Kamala não param aí. Vejam o que ela disse sobre o candidato a prefeito de Nova York e ativista radical de esquerda Zoran Mandani. O que você acha dele e da candidatura dele? E o que você pensa sobre a hesitação e preocupação dos principais democratas com a possibilidade dele vencer? Veja, pelo que eu... Ele é candidato do Partido Democrata, devemos apoiá-lo. Você apoia a candidatura dele? Eu apoio os democratas na disputa. Claro, veja. Se você achou que Kamala ganhou um pouco de sabedoria, um pouco de classe, um pouco de perspectiva no mês desde que foi derrotada de forma decisiva pelo presidente Trump, você vai se decepcionar. Ela só mostrou durante a noite que é uma fã terrível. Mas Mandani, que quer substituir as mercearias privadas por mercearias estatais, como na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas oferecer transporte gratuito. Uma pessoa viaja, mas outra paga o motorista pela gasolina e despesas. Não é o viajante que paga. Faculdades oferecem ensino gratuito, mas quem arca com custos de professores, prédios e bolsas, inclusive para quem já fez vários cursos, são outras pessoas. Estudar sem pagar. E quem paga é ele mesmo? Não, são os pais dele, talvez nem sejam eles. Então quem paga aquele que foi trabalhar? E de quem tiram o dinheiro para que o outro estude de graça, viva de graça, aliás, coma de graça, seja tratado de graça e ande de graça no transporte público? E se ele receber um vale, e isso também acontece aqui, para o táxi, então até o táxi é de graça para ele, enquanto para nós não é tão de graça assim. O táxi fica para ele. Bom, claro, nós que trabalhamos duro e deixamos que nos roubem, somos idiotas aos olhos deles. O que há nisso? Qual é essa verdade crua? E agora vamos passar para acontecimentos absolutamente inacreditáveis em Chicago. No julgamento de Nuremberg, muitos dos acusados diziam: recebi uma ordem, mas mesmo assim foram presos por cumprirem ordens ilegais. Mas também no exército dos Estados Unidos da América, o exército não vai cumprir uma ordem ilegal. Bem, alguém vai. Mas em geral, os militares dos Estados Unidos da América sabem que depois serão punidos por isso. E eles juraram também, juraram proteger de verdade o país, e não um partido, nenhuma ideologia, nem um poder. Então, a cidade de Piotrov, Chicago, cidade do milagre americano, berço de inúmeros empreendedores, pioneiros, berço de criminosos temíveis e de corajosos defensores da pátria. Está tudo misturado. Imagine só, o governador de Illinois e o prefeito de Chicago estão correndo de um lado para o outro atrás de portas fechadas, apertando nervosamente comunicados à imprensa, tentando desesperadamente esconder o fracasso total em sua cadeia de comando. Por quê? Porque os próprios policiais do estado de Illinois, a própria base da lei e da ordem do estado, se revoltaram. Isso é uma palavra que não reflete a essência do que aconteceu. A guarda de Illinois decidiu, como um só, que não iria cumprir uma certa ordem do prefeito e do governador. Vão cumprir? Que ordem é essa? Continua. Durante 2 meses, o Serviço de Imigração em Chicago tem parado, capturado e detido criminosos que vieram do exterior. Legais, ilegais, ilegais, imigrantes. Os legais são identificados de outro jeito. Eu já contei para vocês, o Partido Democrata protege, por uma razão totalmente incompreensível, criminosos ilegais. Ou seja, o povo não consegue entender isso de jeito nenhum. E lançou sua unidade paramilitar para impedir
as ações supostamente legais do governo federal e proibiu a polícia e os guardas de ajudar os federais. 2 dias atrás, 30 funcionários do Departamento de Imigração foram cercados em Chicago, na rua, por uma multidão enfurecida de 200 pessoas ou mais. Os idosos não brancos furiosos exigiam silêncio no bairro. Eram 200 jovens mascarados, armados com bastões feitos de mastros de faixas, atacando funcionários públicos que naturalmente não podiam usar armas. Uma ligação para a polícia acionou uma dezena de viaturas que correram para ajudar. De repente, a chefia da polícia ordenou que todas as viaturas dessem meia volta e fossem embora. Os policiais que estavam a caminho acharam que a situação tinha se resolvido, mas, meia hora depois, foram enviados novamente para o local da briga. E a polícia percebeu que a chefia simplesmente permitiu que os imigrantes ilegais espancassem cidadãos americanos por meia hora, deixando-os sem ajuda nas ruas de uma cidade americana. Mas no dia seguinte, o presidente do Sindicato Nacional da Polícia dos Estados Unidos da América declarou que o que aconteceu foi uma vergonha para a polícia, uma vergonha para qualquer órgão de defesa dos direitos humanos. E ele conclama todos os policiais do país a ajudar os federais e qualquer americano ou visitante dos Estados Unidos quando forem atacados. E a Guarda de Renoir, editor, com a polícia de Chicago, tomaram uma decisão. Aqui está uma breve excursão pela história. Chicago tornou-se o epicentro dos debates sobre cidade-santuário na América, um lugar onde os líderes democratas se orgulham de desafiar o controle federal de imigração. No entanto, em uma reviravolta inesperada, a suposta aliança inabalável entre o governador J.B. Pritzker e o prefeito Brandon Johnson está desmoronando, já que, ao que parece, a polícia estadual saiu do controle. O que isso significa? Que eles não só vêm ajudar os federais, mas também começaram a prender e parar os ilegais por conta própria. Bem, os ilegais pagos pelo Partido Democrata. Refiro-me a manifestações, motins e crimes. Tudo o que ocorre nas ruas de Chicago é rapidamente reprimido por eles. Algo inesperado ocorreu. Policiais e guardas notaram que a ordem era ilegal e passaram a dispersar as manifestações ilegais por iniciativa própria, sem violência. É feito de forma clara e metódica. Agora, isso não deveria ter acontecido. Pritzker e Johnson faziam discursos inspiradores sobre proteger todos os moradores e juravam que os recursos do estado de Illinois nunca, sob nenhuma circunstância, nunca seriam usados para ajudar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega enviados a Chicago para cumprir a lei federal. Na verdade, o prefeito Johnson até assinou um decreto proibindo agentes federais de entrarem em certas partes da cidade. Claro, como ele pretende implementar isso, nunca ficou claro. Mas isso foi uma promessa central de campanha tanto do governador quanto do prefeito, que acalmava sua base radicalmente de esquerda, que eles seriam absolutamente inflexíveis em sua resistência ao movimento Make America Great Again e a sua insistência em garantir a segurança das fronteiras. Mas essa promessa deixou muitos cidadãos cumpridores da lei em todo o estado de Illinois com a pergunta: e quanto a nós? E a segurança pública e o cumprimento da lei? A crise do crime na cidade só piorou. O número de travessias ilegais de fronteira aumentou. E os moradores comuns de Chicago começaram a se perguntar quem realmente está no comando aqui. Quem está governando a cidade e como isso está sendo feito? Os objetivos de quem governa não são nossa segurança. Então, o que buscam? A extrema esquerda está no poder? Os agentes da lei em todo o Illinois se sentiam de mãos atadas. Por causa dessa lamentável manobra política, eles tiveram que ignorar mandados federais, soltar suspeitos e ver sua autoridade ser minada pelos democratas. Os policiais de base expressavam indignação em particular, alimentando uma resistência silenciosa. Tudo o que era necessário era uma faísca. Bem, essa faísca surgiu após uma onda massiva de crimes violentos, diretamente ligados a imigrantes ilegais com mandados do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega não cumpridos.
As comunidades locais explodiram, exigindo ação. Os policiais, apoiados pelo seu sindicato, traçaram um limite. Eles não vão mais ignorar os pedidos do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Em um fim de semana em Chicago, 5 morreram e 25 ficaram feridas em tiroteios por imigrantes ilegais. A idade das vítimas varia de 16 a 62 anos. O Ministério da Segurança Interna acabou de anunciar que a Operação Midway Blitz resultou em mais de 1.500 prisões em todo o Illinois. Não são só violações aleatórias das leis de imigração, certo? Estamos falando de criminosos perigosos que andavam livremente pelos bairros de Chicago. O Departamento de Segurança Interna identificou especificamente pedófilos, membros de gangues violentos e assaltantes armados entre os detidos. Como você viu, eles foram capturados com a ajuda dos patrulheiros de Illinois. Pritzker e Johnson ficaram atônitos, com os telefones tocando sem parar. Líderes comunitários, burocratas, eleitores de esquerda radical, todos eles queriam explicações. Quando o público soube da desobediência dos patrulheiros, estrategistas políticos na capital entraram em pânico e a notícia se espalhou pelo país. Até as forças de segurança de Illinois se revoltaram porque na Rússia a guarda espanca senhoras idosas e quebra as pernas das crianças? Por que na Geórgia estudantes são espancados por capangas contratados por Ivanishvili vestidos de uniforme? Por que na Bielorrússia a polícia quebra os crânios dos manifestantes, obedecendo a ordem do maior canalha ou de seus representantes? E por que nos Estados Unidos da América os militares e a polícia disseram não a uma ordem ilegal? O que isso significa para o povo americano? Bem, e a polícia, consequentemente, é diferente de muitas outras. Sabe, por exemplo, quando há guerra em Israel, israelenses obrigados ao serviço militar correm de todo o mundo para casa para pegarem armas. E quando na Ucrânia, digamos, há guerra, as pessoas são capturadas nas ruas e forçadas a ir para o exército. Bem, claro, eles pegam aqueles que não tinham dinheiro suficiente para pagar ao oficial militar por uma dispensa ou não tinham habilidade para fugir para o exterior. Agora você pode perguntar, por que em um país é assim e em outro é diferente? E eu não sei, de alguma forma, as coisas funcionam de outro jeito. É como o Svarzi e a polícia de Illinois. Espere, eu vou te mostrar mais uma coisa. Assim, de acordo com as leis de Illinois, sendo um estado santuário, as autoridades policiais não podem ajudar os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega a fazer cumprir a legislação de imigração. Sim, eu sei que parece loucura, mas é o que acontece quando você escolhe os democratas, certo? É ilegal cumprir a lei. Basicamente, esse é o Partido Democrata em poucas palavras. Não se pode fazer cumprir a lei. Ao mesmo tempo, eles usam a lei contra seus oponentes políticos, como fizeram com o presidente Trump, apresentando acusações contra ele que nunca foram feitas contra nenhuma outra pessoa. No entanto, o que a polícia do estado de Illinois faz é realizar inúmeras prisões, mas eles afirmam que isso é feito principalmente como parte de seu papel de manter a ordem pública e a segurança ao redor do centro de detenção do AIS em Broadview, na cidade de Chicago. Assim, essas prisões estão relacionadas ao controle de multidões durante protestos, a manutenção de perímetros de segurança e a garantia do cumprimento das áreas designadas para protestos enquanto mantém a ordem. E eles fazem prisões levando em conta a segurança pública quando vêm ações violentas entre os manifestantes e coisas do tipo, mas não ajudam na apuração dos fatos. Agora eles podem fazer essas distinções até cansar. As imagens, eu acho, são muito claras. Elas contam uma história completamente diferente. Os policiais estaduais realmente ajudam a instalar cercas e barreiras de concreto ao redor das instalações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Eles acompanham os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega até as prisões de Chicago, ajudam a prender fugitivos perigosos e abertamente apoiam essas ações das autoridades federais. O impacto de tudo isso é absolutamente colossal. Na cidade onde a ilegalidade estava se tornando a nova norma, a rebelião dos policiais estaduais sinaliza um retorno ao bom senso na aplicação da lei, mesmo nos estados mais liberais. Centenas de criminosos ilegais estão agora sob custódia. A indignação da sociedade em relação à política das cidades santuário está nas alturas, e as pesquisas mostram um apoio crescente à cooperação entre as forças de segurança e o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. A autoridade de Pritzker e Johnson está caindo rapidamente.
Este momento em Illinois é uma lição poderosa de como as forças de segurança locais podem obrigar os políticos a agir, mesmo nos estados mais azuis dos azuis. As pessoas estão se revoltando contra uma classe política cada vez mais distante, desligada e permanente, e o povo está vencendo. Claro, é impressionante que, tendo ido tão longe no caminho de transformar cidadãos dos Estados Unidos da América em escravos sem cérebro, nós conseguimos limpar essa escória que nos governa das chamadas elites. Bem, que claro, são mais inteligentes, mais bondosas e, é claro, mais agradáveis do que nós. Pelo menos é o que eles acham. A Suprema Corte vai fazer com os democratas o que o asteroide fez com os dinossauros, uma extinção completa. E os democratas estão em pânico porque essa última decisão da Suprema Corte será o último prego no caixão para eles. Isso condenará o Partido Democrata à irrelevância permanente e garantirá que eles nunca mais possam prejudicar o povo americano como fizeram durante o governo de Joe Biden. Bem, o que fez ou faz a Suprema Corte dos Estados Unidos, composta por 5 conservadores, 1 indeciso e 3 liberais. Mas vamos começar ouvindo sobre qual exatamente é a questão que eles estão decidindo e por que isso é um golpe tão devastador para os democratas. A Suprema Corte ouvirá os argumentos orais em breve. Sobre um caso da Louisiana que decidirá se a lei dos direitos dos eleitores seguirá protegendo os direitos das minorias ao voto, impedindo que os republicanos redesenhem os distritos eleitorais de forma a garantir poder permanente na Câmara dos Deputados? Ou a Suprema Corte vai recuar e dizer: os tempos mudaram? Sem mais proteção para eleitores de minorias e sem restrições para os republicanos no Sul Profundo fazerem um gerrymandering absolutamente terrível em massa. Vou explicar o que vocês ouviram e viram. Era um democrata. Em 1965, quando havia problemas com os direitos dos negros, ou seja, ainda havia problemas com os negros e coisas do tipo, foi aprovada uma lei que permitia redesenhar os distritos para votação no Congresso. Não era exatamente por geografia, mas para reunir negros, latinos e outros, o que chamam de minorias, em certos distritos, para que eles tivessem representação no Congresso. Bom, como dizem, queriam fazer o melhor, mas acabou saindo, como sempre, pior. Aqui está. É por isso que em Illinois e Louisiana, por exemplo, existem esses distritos estranhos e sinuosos que atravessam os estados de propósito para incluir mais eleitores negros nos distritos eleitorais. Esses mapas desenhados de forma cômica levaram a uma superrepresentação dos democratas no Congresso. Como os mapas não foram criados com base em uma distribuição razoável e justa da população, mas sim com o único objetivo de incluir o máximo possível. Isso foi feito para corrigir a diluição histórica dos votos dos negros por meio de mapas discriminatórios racialmente e substituí-los por mapas com preferências raciais. Para saber quantas cadeiras extras no Congresso os democratas conquistaram com essa lei, ouça o próximo trecho e prepare-se para se impressionar. Se você dividir o país em distritos normais, ou seja, sem pensar em quem mora lá, apenas dividindo o país de forma justa, distritos normais. E em cada distrito será eleito aquele que conquistou as mentes, os corações e coisas do tipo das pessoas desse distrito. Ou seja, as pessoas escolheram, entre os candidatos, aquele que elas querem ver como seu representante. E não importa se ele é preto, verde, marrom, com penas de bolinhas e coisas do tipo. Escolheram porque gostaram das ideias dele, da personalidade dele, do histórico dele. Não importa se era branco, preto, mulher, homem, homossexual, japonês ou deficiente. Quem liga para isso? Mas isso não agrada nada aos democratas. Eles querem, digamos, mudar um pouco a Constituição. Todos os distritos que historicamente foram criados para proteger os eleitores negros da, novamente, diluição, sabe, aqui e ali em vários distritos, e da perda de força eleitoral. Esses distritos perderão a proteção da Lei Federal dos Direitos dos Eleitores. Isso pode afetar o nível partidário em 20 ou 30 distritos. E eu proponho unir todos os homossexuais do país em um único distrito, para que eles também tenham um representante, e todos os assassinos, pedófilos e ladrões em outro, para que eles tenham um representante no Congresso. Afinal, como é injusto que ninguém os represente lá, não é?
Agora, o que significa a mudança de representação partidária em 20 a 30 distritos, isso, traduzindo para uma linguagem normal, significa em uma linguagem normal, certo? E o que são 20 ou 30 membros do Congresso? Agora esses democratas vão perder seus assentos e no lugar deles, provavelmente, virão republicanos. Se agora são 219 republicanos e 213 democratas, 3 assentos estão vagos no momento, então, com uma mudança de 20 a 30, digamos 25 distritos no meio, os republicanos terão 244 votos e os democratas 188. Ou seja, a diferença, que era de 6 votos, 219 contra 200. E 13 vai passar para 56. Isso é fatal para o Partido Democrata. Isso já foi discutido uma vez na Suprema Corte, foi discutido no último mandato na Suprema Corte e inicialmente esperávamos que a Suprema Corte rejeitasse isso. Com o avanço do mandato, ficávamos mais nervosos, pois a Suprema Corte não decidia. Bem, no final do mandato, em vez de decidir o caso, eles marcaram uma nova audiência. E essa nova audiência acontecerá esta semana. Atenção a este caso. Nesta semana... Uau! Por que os democratas estão nervosos com a possibilidade de a Suprema Corte decidir contra eles? Qualquer lei que, em sua essência, conceda tratamento preferencial a um grupo de pessoas com base em sua raça é ilegal e inconstitucional. Vou dizer algo que pode chocar muitos, mas me escutem. Eu realmente acredito que foi justo e correto implementar essas políticas e leis de racismo reverso, como a Lei dos Direitos de Voto, como a ação afirmativa após a Lei dos Direitos Civis? Era preciso liderança firme do governo para eliminar o racismo contra negros nas instituições. Os negros deixaram de ser cidadãos de segunda classe para se tornarem presidentes dos Estados Unidos da América. Nós, oficialmente, vencemos o racismo sistêmico, e eu também concordo com isso. Não há prova maior de que o racismo sistêmico foi vencido do que o fato de um homem negro ter sido eleito presidente 2 vezes pela maioria em um país de maioria branca. Mas o problema da esquerda e sua obsessão, a obsessão com a política identitária e o marxismo cultural, é que eles discordam categoricamente que a eleição de Barack Obama significou o fim do racismo sistêmico. Pessoas despertas creem que o racismo sistêmico está presente em toda a sociedade, até em aspectos que normalmente não associamos ao racismo. Eles acham que a matemática é racismo, eles acham que ir à academia e buscar um corpo magro, definido e saudável é racismo. Eles consideram que pontualidade, exigir que pessoas cheguem no horário, clareza na fala e pronúncia são conceitos de supremacia branca. O talento de uma pessoa despertada está na capacidade de se declarar vítima e apontar racismo ou outras injustiças em cada pequeno detalhe. E esse é o principal problema do despertar. Se em tudo o que você olha, você vê racismo, discriminação, injustiça, por definição você não consegue enxergar nada de bom ou positivo nessas coisas. Isso cria um grupo de pessoas constantemente infelizes, amarguradas e ressentidas. Na mente deles, a supremacia branca, o racismo sistêmico e a injustiça nunca podem ser derrotados sem a destruição completa e total e a reconstrução dos Estados Unidos do zero. Então, vamos destruir totalmente sua decadência, Criador do mundo, e depois construir algo sobre os escombros sem saber o que ou como. Por isso, tudo o que nossa juventude democrática e todos querem é ser consomolofascistas. Eles querem destruir tudo. Depois vocês perguntam, destruam e depois o que vem? E depois? Depois vai ter sopa com gato? Eles respondem. Ou ainda mais simples, eles não têm a menor ideia. Porque destruir não é construir. Eles não sabem pensar. E ao receberem então aquilo que nós conquistamos, eles querem muito, claro, e fazem de tudo para conseguir isso. Isso se chama corolismo marxismo, ou então leninismo, ou maoísmo, ou cheguevarismo, ou simplesmente a filosofia de um bandido de grande ou pequeno porte. O que é meu, e o que é seu também é meu. Porque eu quero. E o resto que se dane, não importa se nada cresce, se houver dilúvio ou apocalipse. Consegui o que queria e estou satisfeito. Como você está? Para mim tanto faz. Não me importo como se visse tudo do alto da Torre de Pisa. Portanto, se vocês quiserem,
Se vocês querem conseguir algo assim, mas sem dar nada em troca, ou seja, conseguir algo por nada, inscrevam-se imediatamente nos Democratas, eles vão ensinar vocês. Até a próxima, até logo.